Você quer promover a inclusão social e educacional de pacientes atípicos utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento? Você está no lugar certo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo NeuroPP, mais um papo super bacana hoje, onde nós estaremos falando sobre a avaliação, de crianças de 4 meses até 6 anos de idade, avaliações validadas cientificamente, avaliações que irão trazer, o que nós precisamos saber no desenvolvimento infantil de crianças a partir de 4 meses até 6 anos, e não no achismo, obviamente, e sim com protocolos validados cientificamente. Então, se você está chegando agora, eu sou a Fer Dresch, eu sou neuropsicopedagoga clínica, eu sou especialista em avaliação do neurodesenvolvimento e eu ensino terapeutas a promoverem a inclusão social e educacional de atípicos utilizando as avaliações do neurodesenvolvimento. Certo, gente? E lembrando todo mundo participar, certo? E, gente, vamos ao nosso conteúdo hoje, Então, a gente avalia algumas habilidades aqui a partir de 4 meses, tá, gente? Como assim? 4 meses, Fer? Já existem protocolos? Sim, existem protocolos, tá? Então, pessoal, o que é importante nós avaliarmos em crianças, tá? A partir desses 4 meses, até os seus 6 anos, que é a sua primeira infância. Então, é um momento de desenvolvimento, Está super acelerado o desenvolvimento dessa criança, A criança, a gente fala que é a época da esponjinha, gente? Então, tá recebendo informações, Muitas sinapses acontecendo. E existem alguns componentes importantes dentro desse desenvolvimento que precisam ser estimulados. Quero abrir um adendo aqui, que a questão da avaliação do desenvolvimento dessas crianças, ela não tem um único objetivo de laudo final. É um dos componentes, sim, vai estar colaborando lá junto ao médico neurologista, ao médico pediatra, na elaboração de um laudo, sim, estará contribuindo com certeza, porque são protocolos, que são validados cientificamente. Mas nós temos que lembrar da importância de entender onde estão os atrasos dentro desse desenvolvimento infantil para intervir. Intervenção precoce sempre, gente. Então, a intervenção precoce, ela traz resultados surpreendentes. E eu vou estar falando dos resultados, inclusive, de um paciente nessa live de hoje aqui, tá? Nesse bate-papo de hoje, onde foi aplicada a avaliação dessas características do desenvolvimento, foi feita a intervenção em cima dessas dificuldades apresentadas e foi feita a avaliação novamente. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês quais foram esses resultados, tá? Mas antes da gente chegar nesses resultados, pessoal, o que a gente precisa avaliar aí do desenvolvimento infantil? O que nós temos que nós, enquanto terapeutas, sejamos da área da psicologia, sejamos da área da neuropsicopedagogia, da psicopedagogia, da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, Os professores em sala de aula, da educação infantil, o que nós temos que nos atentar em relação ao desenvolvimento, dessa criança, essas bases? Então, olha só. Um domínio extremamente importante é um domínio chamado domínio cognitivo, tá? E eu primeiro, pessoal, vou passar aqui para vocês o que tem que ser avaliado e depois eu vou falar o nome do protocolo do teste que nós aqui no método NeuroPP Avalia nós utilizamos para fazer esse levantamento, tá? Então, olha só. Cognitivo, É necessário avaliar o cognitivo. O que significa, São os processos, que envolvem os processos mentais, tá? Da manipulação, do conhecimento, tá? É a percepção, a formação de conceitos, a simbolização. Então, é saber como que está o desenvolvimento dessa aprendizagem cognitiva dentro da criança, dentro do seu desenvolver. É a velocidade de processamento da informação, é o processamento visoespacial. Então, é a parte relacionada à cognição, a aprendizagem, a inteligência, é ter marcos adequados do desenvolvimento dentro do processo da cognição do cognitivo. Então, esse é um domínio muitíssimo importante que precisa estar sendo avaliado. Para cada idade, gente, para cada, a partir ali dos 4 meses, existem características específicas, que precisam estar sendo vistas. Então, quando a gente fala de cognitivo, por exemplo, de uma criança de 3 anos, a questão das cores, a questão, da sequência numérica, o que já sabe, o que não sabe, tá? Então, o cognitivo é um domínio extremamente importante a ser avaliado aqui, tá? Outra questão dentro da avaliação de primeira infância, tá, gente? Socioemocional.
né? O socioemocional dessa criança, que vai ser, né? Vão ser essas habilidades, né, e comportamentos relacionados às emoções, a resolução de conflitos, né? Essa parte emocional sobre os seus sentimentos, a intencionalidade desses sentimentos, essa regulação desses sentimentos, tá? Então, a parte socioemocional também é um componente importante a ser avaliado dentro dessa faixa etária aí de 4 meses a 6 anos, tá? Outro domínio importante, e eu digo para vocês que é um dos domínios que mais chama a atenção dos pais, tá? É a questão da comunicação e linguagem receptiva e comunicação e linguagem expressiva, tá? Vou parar um pouquinho aqui, por quê? Pessoal, não sei se tem alguém aí hoje da área da fonoaudiologia, né? Mas o método NeuroPP Avalia tem algumas alunas fono, né? E a gente conversa sobre isso. Por quê? O atraso da comunicação, o atraso da linguagem, né, nessa primeira infância, é uma das coisas que chamam a atenção primeiro da família, da escola, de quem está perto. Uma criança de 2 anos que não está falando, uma criança de 2 anos e meio que não está falando. Então, esse domínio da comunicação e linguagem receptiva e comunicação e linguagem expressiva são 2 domínios que precisam ser analisados a fundo e são os primeiros a darem sinais, né? São os primeiros onde os pais percebem, opa, meu filho não está falando. Nossa, quando eu chamo parece que ele não escuta. A gente chama ele, ele não volta a olhar para onde está sendo chamado. Será que meu filho é surdo? Então, vem tantas perguntas, e essas perguntas vão para lá na fono, na sua grande maioria, tá? Então, a comunicação e linguagem, tanto receptiva quanto expressiva, precisa ser analisado como componente base do desenvolvimento infantil, tá? Comunicação e linguagem, pessoal, vai desenvolver todo o restante da aprendizagem. A comunicação é muito importante, a linguagem é muito importante, tá? Então, a porta de entrada, muitas vezes, para transtornos do neurodesenvolvimento, né, a busca dessa família, a busca desses pais, é quando percebe os atrasos relacionados à fala e à receptividade de informação, tá? Então, o que seria a linguagem expressiva, né? É essa habilidade de comunicar, né, o que quer, né, conseguir pedir, conseguir comunicar, tá? É manipular, né? O idioma é oi, tudo bem, eu quero, né? De acordo com a faixa etária. Então, com essa linguagem expressiva é saber falar, e não só a falada, a linguagem falada, é falar a linguagem não verbal também, né? Esse entendimento, né? Conseguir transmitir uma informação através de uma linguagem verbal ou não verbal, tá? Então, a comunicação em linguagem receptiva é isso, e a comunicação em linguagem expressiva. A comunicação em linguagem receptiva é receber a informação, manipular essa informação dentro do cérebro e conseguir ter uma compreensão dessa ordem que está sendo dada, tá? Então, isso dentro do desenvolvimento infantil precisa ser analisado de perto, tá? Comunicação e linguagem. Outro componente, né, outro domínio que nós temos aqui de avaliação nessa primeira infância vai ser o domínio de motricidade ampla, tá? Coordenação motora ampla, né? O subir uma escada, o descer uma escada, o pular de um pé só, o engatinhar, o ficar em pé, né? Então, esse desenvolvimento motor da motricidade ampla e também o domínio da motricidade fina é avaliado aqui. Outro componente extremamente importante, o abrir uma tampa, né? A gente não está falando de escrever a letra cursiva aqui nessa idade. Não, pessoal, não é isso, né? Mas a base para coordenação motora fina, né? Então, o rosquear, o saber pegar, né? Um movimento de pinça, um movimento de preensão mesmo, né? Que seja palmar, como que tá isso? Então, também é necessário ser avaliado, porque é base do processo, né? Todo que virá de aprendizagem e que já está acontecendo, tá? E o outro domínio que nós avaliamos aqui é o comportamento adaptativo, né? Um domínio extremamente decisivo,
nós podemos colocar assim o comportamento adaptativo, porque crianças, né, com um neurodesenvolvimento atípico, né, então a gente pega crianças dentro do espectro autista, crianças com deficiência intelectual, o comportamento adaptativo, ele se dá de uma maneira diferente, assim como em altas habilidades, superdotação, que também, né, tem um comportamento adaptativo bom, né, é uma das características aí das altas habilidades de superdotação, que precisam ser levadas em consideração lá para o diagnóstico, né, que é o comportamento adaptativo. Então, dentro desse desenvolvimento infantil, esses são os domínios necessários que nós precisamos avaliar, gente. Tá? Então, eu vou repetir aqui os domínios, né? Então, o domínio cognitivo, o domínio socioemocional, comunicação e linguagem expressiva, comunicação e linguagem receptiva, motricidade ampla, motricidade fina e comportamento adaptativo, né? 7 domínios do desenvolvimento infantil. Eu digo que lá na educação infantil, se a avaliação da educação infantil fosse com base nisso, a avaliação seria científica, né? Nesses componentes necessários para o desenvolvimento infantil, né? A motricidade, a base e assim por diante. E então, né, vem aí qual é o protocolo, né, que nós utilizamos aqui no método NeuroPP Avalia, que vai avaliar todos esses componentes, tá? Então, aqui no método NeuroPP Avalia, nós utilizamos o protocolo chamado IDAD, que é um inventário dimensional, né, de avaliação do desenvolvimento infantil, tá? Então, eu vou mostrar ele aqui para vocês, tá? Esse protocolo aqui vai avaliar esses 7 domínios, tá? Fer, quem pode aplicar esse protocolo, que é uma pergunta muito comum que acontece por aqui, tá? E como sempre, eu tenho tudo grifadinho aqui para estar mostrando para vocês. Então, olha só, tá? O IDAD é direcionado para profissionais das áreas da saúde e educação que atuam na infância. Os domínios do instrumento abarcam conhecimentos da área de psicologia, educação física, fonoaudiologia, medicina, especialmente pediatria, terapia ocupacional, pedagogia, dentre outros. Entretanto, outros profissionais com atuação nas áreas de desenvolvimento infantil e sua avaliação podem ser um instrumento, tá? Contexto da avaliação, tá? Pode ser usado tanto no contexto clínico, para avaliações individuais, quanto em instituições de saúde pública ou privada, que objetivem o monitoramento longitudinal do desenvolvimento infantil. Além disso, o IDAD pode ser utilizado em outros contextos com demandas de identificação de atrasos ou transtornos do desenvolvimento infantil, como em pesquisas. Então, olha só, pessoal, é um protocolo avaliativo que vai avaliar 7 domínios do desenvolvimento infantil, aplicável em crianças a partir de 4 meses até 72 meses, né? Então, até 6 anos, tá? 6 anos cravado, tá? Que vai avaliar todas essas características que podem ser utilizadas em diferentes contextos, que é validado cientificamente. Não, qual é a desculpa de não avaliar as crianças dentro do nosso consultório de maneira cientificamente comprovada, né? E é por isso que eu quero trazer aqui para vocês e compartilhar com vocês aqui hoje um caso específico, né, de um paciente, né, que foi o IDAD, né, que fez uma diferença gigantesca no desenvolvimento dessa criança, né? Então, avaliando todos esses domínios. Então, qual que é o caso, né? Qual que é o quadro clínico? Então, vamos entender. É uma criança que ela chegou para ser avaliado, né? Um menino com 4 anos, né? Com atraso significativo na linguagem, né? Na comunicação, tá? Então, ele chegou na equipe multidisciplinar para nós avaliarmos. E aquela criança, né, que estava ali, passou pela questão da pandemia, e isso foi logo pós-pandemia, tá? Que não teve, né, não estava indo para a escola, não estava tendo seu desenvolvimento social adequado, a estimulação adequada, porém a gente tem que cuidar, porque nem tudo é culpa da pandemia mais, né? Mas naquela época ainda a gente, né, estava bem atenta à questão da pandemia, né? Então, esse atraso, muitas dificuldades, essa criança apresentava, né, os pais falavam também essas mesmas queixas, a gente chama e ele não responde, né? E assim por diante. Então, foi feito o protocolo avaliativo e um dos protocolos avaliativos foi o IDAD, né? Onde a gente foi avaliar esses domínios. Então, olha só, pessoal.
Nós realizamos a avaliação, tá? Eu apliquei o IDAD. Depois da aplicação, foi feita uma intervenção de 8 meses, tá? E eu reapliquei o IDAD, tá? É surpreendente o tamanho do desenvolvimento e o quanto isso é sério quando nós falamos em intervenção precoce, independente de laudo neste momento, tá? Então, olha só, né? No cognitivo, na primeira avaliação, ele ficou típico. Então, ele não apresentou um atraso nas aprendizagens relacionadas ao cognitivo. Ele estava dentro do esperado. A questão da contagem, né? A questão das cores e assim por diante, de acordo com o protocolo do IDAD, tá ok, dentro do esperado, tá? Então, muito bem. Cognitivo está dentro do esperado. Socioemocional deu um atraso, né? Esse manejo. Então, uma das queixas da mãe eram explosões de raiva, né? Ele perdia a paciência porque ele não conseguia comunicar o que ele queria, ele ficava muito nervoso. Então, tinha muita dificuldade em manejar essas emoções, tá? Então, aqui deu um atraso relacionado ao socioemocional. Então, aqui eu já sei que precisa de tratamento nessa área, com a área da psicologia, para trabalhar o socioemocional, certo? Olha como fica fácil os encaminhamentos depois. Comunicação e linguagem receptiva teve um atraso significativo, né? Então, muito atraso na comunicação e linguagem receptiva, assim como na comunicação e linguagem expressiva, tá? Então, ficou como atraso significativo nesses dois quesitos da linguagem e comunicação. Aí a gente já pode levantar um alerta, né? Por que será que o socioemocional também está prejudicado, né? É uma criança que estava com muita dificuldade de se comunicar. Então, automaticamente as explosões, os choros, né, eram mais constantes pela dificuldade da área de comunicação, né? Motricidade ampla, nós tivemos aqui um alerta para atraso, então tinha sim, né, uma dificuldade na motricidade como um todo. Olha que interessante, na linguagem, na coordenação motora, né, esses atrasos. Na motricidade fina também veio um alerta para atraso, tá? E no comportamento adaptativo, nós tivemos um resultado de atraso. Pegando tudo isso aqui, de primeira, né, a gente olha e fala, nossa, que quadro que pode levar, né, a uma hipótese de transtorno do espectro autista. Né? Porém, dentro dos outros critérios diagnósticos, né, lá dentro do DSM-5, essa criança não fechava critério o suficiente para, né, fazer uma indicação de transtorno do espectro autista, tá bom? E, muito bem, então vamos intervir com essa criança de uma maneira multi-interdisciplinar. Então, foi feito com psicologia, com neuropsicopedagogia, com fono e com psicomotricista durante 8 meses. Então, por quê? Porque o multi é muito importante. O multidisciplinar na terapia precoce, no desenvolvimento, né, da terapia precoce, é muito importante, tá? Então, entramos com todas as terapias necessárias aí com essa criança para ver o que nós conseguiríamos fazer ela desenvolver, né? Antes de chegar a uma conclusão de um levantamento de uma hipótese, né? Porque nós sabemos que existem médicos e médicos, né, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse levantamento. Então, é algo muito sério, não é? Deu atraso, está dentro do espectro autista. Não, tá? Então, fomos para essa intervenção de 8 meses, tá? Foi feita essa intervenção de 8 meses e reaplicado o protocolo, né, do inventário do desenvolvimento infantil. E olha só, gente, que coisa mais fofa, né, essa criança. Então, no cognitivo, que era típico, manteve típico, né, não, sem atrasos nessa área aí da parte cognitiva. No socioemocional, onde nós tínhamos um atraso, tá? Com o trabalho desses 8 meses, nós já fomos para um alerta para atraso. Nossa, Fer, você ficou tão feliz? Ele não ficou típico. Em 8 meses, com o atraso que ele tinha, ele ficar em alerta para atraso é muito bom. É um resultado muito bom, né? No socioemocional, na comunicação e linguagem receptiva, onde nós tínhamos um atraso significativo, nós passamos para um alerta para atraso. Então, ele já estava, né, conseguindo receber as informações de uma maneira melhor com o tratamento da fonoaudiologia, né, desse processamento de informações. Então, foi feito o tratamento, então, de atraso significativo, chegamos para alerta para atraso, né?
Em comunicação e linguagem receptiva, saímos de atraso significativo e ficamos em atraso. Então, houve uma grande melhora, porém ainda necessitando de bastante estímulo, mas houve melhora considerável, tá? Na motricidade ampla, onde nós tínhamos um alerta para atraso, nós alcançamos o típico. Então, com o trabalho da psicomotricidade desenvolvendo essa criança atingiu um marco, né, do típico para o desenvolvimento da motricidade ampla. Na motricidade fina, estava em alerta para atraso, permaneceu em alerta para atraso, né? Porém, por quê? Aqui a motricidade ampla foi colocada como prioridade nesse primeiro momento. Então, foi dada uma ênfase maior, tá? Nesse tratamento. E no comportamento adaptativo, onde nós tínhamos um atraso, nós também alcançamos um típico, né? Então, o comportamento adaptativo dele, sendo trabalhado em terapia, também teve uma grande melhora. Então, pessoal, olha só, né? Vamos fazer uma análise aqui, né? Olha o que é usar a ciência dentro de uma avaliação. Isso é um dos protocolos avaliativos. Um dos 21 que o método NeuroPP Avalia ensina. Um dos 21 protocolos. E você consegue ter e mensurar o desenvolvimento do seu paciente em 7 domínios. E eu vou mais longe ainda. Você consegue reavaliar e conseguir falar com assertividade o quanto o seu paciente teve de melhora no quadro dele, né? Porque isso aqui lá junto ao neuropediatra, o que aconteceu? Nós temos aqui, beleza, vamos fazer estimulação. Vamos ver como que essa criança responde. E nós tivemos um retorno mensurável. Não são palavras soltas falando que o paciente melhorou. Não. Não é relatório do observei melhora no quadro nos últimos 6 meses. Não é isso que tem que estar dentro de um parecer avaliativo, que tem uma validação científica. É mostrar, olha, depois de 8 meses, como ele tinha ali, na questão do socioemocional, um atraso, em 8 meses nós revertemos para alerta para atraso. Então, nós temos aí uma perspectiva de 8 meses estar dentro de um típico. Isso mudou tudo na avaliação dessa criança. Ele teve um grande desenvolvimento. E a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dele, né? Então, a gente explica. A avaliação do neurodesenvolvimento, gente, né? Principalmente de primeira infância, ela tem o objetivo de mostrar aonde estão as falhas para que seja feita a intervenção precoce. Para que a gente desenvolva essa criança, para que a gente vá atrás do prejuízo, a gente corra atrás, que a gente consiga desenvolver, para que ela tenha ganhos da maneira que esse paciente aqui teve. E por que ele teve esses ganhos? Por que esse paciente teve essa melhora considerável dentro desse período de 8 meses de intervenção? Porque, primeiro, que nós sabíamos exatamente, eu sabia exatamente apontar aonde eram as falhas e quais as terapias que precisavam ser necessárias e o que era para ser trabalhado. Não era ficar, ele está com atraso de fala. Trabalha só com atraso de fala. A coordenação motora não tem nada a ver com isso, né? Não. Comportamento adaptativo, socioemocional também não. É só a fala? Nunca é, pessoal. Então, ter essa assertividade de dizer, de mostrar em gráfico, de mostrar em números, de mostrar em tabelas o atraso dessa criança é algo que faz a diferença na nossa profissão. E se você também quer fazer isso, ter essa assertividade na sua profissão, vem esse método do NeuroPP Avalia e aproveita que as matrículas estão abertas. Né? Aproveita que aqui você vai aprender a fazer um parecer avaliativo com protocolos assim. É você saber como fazer. Então, as matrículas estão abertas, pessoal. Né? É pegar ali um teste, avaliar domínio, é chegar e falar, olha, ele apresenta um atraso nisso, um atraso naquilo. Não é, será que... eu não vou falar, eu não sei se eu posso falar. Será que está atrasado mesmo? Será que não está? Mas ele já tinha que estar fazendo isso. Mas como que eu vou dizer que ele já tinha que estar fazendo isso? É acabar com isso. É ter assertividade. É o médico perceber que você é uma peça
importante dentro do processo dessa criança, onde ele vai indicar para você outros pacientes. E vocês vão fazer uma parceria legal de troca, porque o médico também precisa da ajuda dos terapeutas, assim como os terapeutas precisam da ajuda dos médicos. É sempre uma via de mão dupla, pessoal. Só que os médicos, eles não vão querer encaminhar e vão querer ajuda de profissional que vai colocar que aquela criança, né, eu acho ali no meio daquela avaliação, sem nada mensurável. Não é assim que funciona. Né? Eu preciso explicar em números, eu preciso explicar em gráficos esse desenvolvimento. Olha só como que sai, né, esses resultados. Eu vou pegar aqui no livro um gráfico para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho o gráfico aqui, que é como sai no protocolo avaliativo, né? Quando a gente faz a correção dele, ele vem trazendo para a gente. Aqui não vai estar os gráficos. Aqui, ó. Ele vem trazendo para a gente gráficos pontilhados. Está dentro do esperado, não está dentro do esperado. Vocês estão vendo os gráficos? Vem gráfico, gente. Não é nada no eu acho, não. É tudo na certeza. Entendeu? É tudo com certeza. E eu volto a falar, vou repetir mais uma vez. Não é sair aplicando coisas sem entender. Olha a gravidade da situação de você fazer indicativos de onde estão os atrasos do desenvolvimento de uma criança. E se a família está te procurando, ela precisa de ajuda. E nós precisamos ver o todo, não é pequenas partes, não, é tudo. Né? Então, não é só aplicar, é ter um treinamento. É entender o que vai significar tudo isso aqui. É entender o que eu tenho. Se dá motricidade ampla, se dá motricidade fina, abaixo do esperado, o que eu faço, para onde eu encaminho, quem faz esse trabalho. É chegar para a família numa devolutiva e falar, olha, nós vamos precisar do trabalho de tal profissional, de tal profissional, de tal profissional. Para que seu filho se desenvolva. Para em 8 meses você poder falar, olha, o seu filho teve desenvolvimento em todos os domínios que ele teve atraso. E está aqui. Olha só, antes ele estava com atraso, agora ele está com alerta para atraso. Antes era atraso significativo, agora alerta para atraso. Gente, vocês têm ideia de como é gostoso fazer isso? Ser assertiva no trabalho? Vocês têm ideia do que é você trocar informações com outros profissionais de outras áreas e falarem, uau, que avaliação? E nós temos muita dificuldade em ter no mercado a avaliação da primeira infância. São poucos protocolos, não são tantos. E alguns protocolos nós sabemos que são caríssimos para a gente poder ter. Que não é acessível a todo mundo. Né? Então, vamos entender que a avaliação do neurodesenvolvimento a partir de 4 meses é possível. Que quanto antes for feita, melhor vai ser o resultado do desenvolvimento dessa criança. Entendeu? Quanto antes for percebido onde estão os atrasos e indicado as terapias adequadas, mais rápido essa criança vai desenvolver e vai alcançar, né, os marcos que são almejados ou chegar perto, mas vai se desenvolver. Tenho várias pessoas que falam para mim, ai, teve gente que veio me procurar para avaliação, mas a criança tem 1 ano e 10 meses, dá para fazer? Claro que dá. Não fazer e não levantar aonde estão os atrasos dessa criança chega a ser um crime, na minha opinião. Porque é você saber que você pode fazer a diferença, é a ciência provar que quanto antes, melhor, e você não fazer, porque você não sabe fazer essa avaliação. Ah, então deixa para lá. Ai, não vou ajudar. Não sei. Família vem e fala, olha, né, eu tô percebendo que o meu filho, né, ele tá com algumas dificuldades, ele tá com 2 aninhos. Ai, não sei avaliar 2 aninhos, não tem protocolo. Tem protocolo. E é um crime nós, enquanto profissionais dessa área de avaliação, não avaliarmos, para já indicarmos quais são as falhas e aonde precisa fazer a intervenção precoce.
Eu não conheço nenhum teórico que fale que a intervenção precoce não é boa, gente. Agora, a criança chega lá no consultório com 6, 7 anos, é algo que já poderia ter sido visto antes, já poderia estar sendo desenvolvido antes, desde a primeira infância, essa criança já podia estar muito melhor. Mas por quê? Porque as profissionais não se capacitam para atender crianças nessa faixa etária. É isso que eu vejo. E daí vai passando, aí vai para certos profissionais que falam, não, é no tempo dele. Ah, é assim mesmo. Ah, espera um pouquinho que daqui a pouco já vai. Ah, porque o pai era assim. Ah, porque o tio era assim. Ah, porque não sei o quê. Não. Ciência, pessoal. Ciência. Tem protocolo avaliativo para avaliar todos esses domínios. A gente precisa entender isso. Só que é necessário um treinamento. É necessário entender esse protocolo para poder fazer esse trabalho. Não é simplesmente fazer esse trabalho. E o IDAD, né, ele é um protocolo que o custo dele é baixo do investimento que nós fazemos, né? Mas é necessário um treinamento e um conhecimento sobre esse protocolo, né? Saber mensurar depois, né? E é isso, esse é um dos protocolos do método NeuroPP Avalia, dos 21 protocolos que são ensinados aqui. Então, as matrículas estão abertas, pessoal. Então, olha só, 21 protocolos de avaliação. O IDAD é um deles, que vai avaliar o desenvolvimento infantil, um dos 21. Desses 21, 13 protocolos são informatizados. O que isso significa? A gente sai com os resultados todos prontos nas planilhas que nós colocamos os resultados, né? Então, você vai aprender 21 protocolos avaliativos, né? Como que aplica, como que corrige, como que interpreta, né? Você vai aprender sobre parecer avaliativo, entrevista, anamnese, precificação. É uma metodologia que vai te ensinar do começo ao fim, né? Eu não estou com todos eles aqui, mas eu vou mostrar para vocês os outros protocolos que nós utilizamos, né? Então, mais um protocolo que a gente utiliza aqui no método NeuroPP Avalia é o TDE2, tá? Então, esse protocolo a gente usa também. A gente também usa aqui o SRS2, que é um outro protocolo avaliativo que nós utilizamos aqui no método NeuroPP Avalia. O ETDH Paz e CRIAD, né? Que eu já tinha mostrado para vocês, que nós utilizamos também. Nós utilizamos a bateria neuropsicológica cognitiva, né? Então, os 4 livros, eu estou somente com 2 aqui, tá? Nesse momento, porque 2 estão dentro das pastas com dos meus pacientes. Então, a gente vai utilizar esses protocolos avaliativos aqui também. Nós também utilizamos aqui no método NeuroPP Avalia o Protea-R, que é outro protocolo avaliativo, tá? Então, pessoal, a gente usa 21 protocolos avaliativos, né? Dentro da bateria neuropsicológica cognitiva, nós usamos vários protocolos avaliativos. E todos eles trazem isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês que o IDAD traz, né? Que é a assertividade, né? A gente usa também, né, aqui dentro do protocolo, dentro da bateria neuropsicológica cognitiva, o Corsi, né? A Torre de Londres. Então, olha, esse aqui eu não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto por aí. Tem esse daqui também, que é a Torre de Londres, que a gente usa. Gente, olha a quantidade de instrumento avaliativo e todos validados para trazer assertividade dentro de gráfico, dentro de tabelas, para mostrar para o paciente, para mostrar para a família, para mostrar para os médicos, para os terapeutas, uma avaliação que vai fazer a diferença. Isso aqui promove a inclusão social e educacional. São números, né? São resultados validados que vão nos dar a base. Então, gente, não perde essa oportunidade. Vem para a turma do método NeuroPP Avalia, né? Além de tudo isso, 21 protocolos, 13 protocolos informatizados, entrevista, precificação, anamnese, parecer, devolutiva, né? Que ainda tem 3 mentorias individuais, tá? E essas mentorias, elas têm em torno de 1h30, 2 horas, aonde o teu horário é comigo, particularmente comigo. E eu vou estar ali para tirar todas as suas dúvidas, né? Tudo que você tiver de dúvida em relação à sua atuação na área de avaliação, eu estarei ali disponível para fazer isso contigo, tá? E, gente, parcelado em até 12 vezes no boleto, né? Tem várias opções de parcelamento lá. Não deixe para depois.
tá? Depois não vai falar, ai, como eu já devia ter começado antes, tá? Já devia ter começado mesmo. Para fazer uma avaliação dessa daqui, para incluir de verdade esses pacientes, para fazer essa promoção dessa inclusão, tanto educacional quanto social, né? Para pegar essa criancinha lá, né, pequenininha, lá de 1 aninho, de 8 meses, e estimular ela para que ela não tenha os atrasos lá na frente, na outra fase do desenvolvimento que ela tiver, tá? Então, se você quer fazer, né, link para se matricular, tá aqui na página do método, clica lá, entra lá, escolhe a sua opção de pagamento, tá? O acesso ao curso é de 1 ano, então durante esse 1 ano, e o curso ele tem 40 horas, gente, então ele é um curso que ele é prático. As aulas são como que aplica, como que corrige, como que interpreta. E é isso, não é 700 horas de aula. É um curso prático. A gente não tem, eu sei que ninguém tem muito tempo para perder, tá? Então, precisa de praticidade. O que eu vejo assim que acontece, muitas minhas alunas me relatam, né? Então lá, ai, o TAC, teste de atenção por cancelamento. Meu Deus, como que faz essa correção? Vai especificamente na aula do TAC, é uma aula de 8 minutos, onde vai pegar lá como que faz isso. Então, é algo que está sendo consultado o tempo todo, né? É um curso maravilhoso. Oi, Marci! Já estou cursando há 2 meses. Ah, gratidão, meu amor. E o curso, ele tem né, o valor de R$ 2.689,90, certo? Com as mentorias. Então, essas mentorias são muito importantes, tá? Os cursos por aí não tem mentoria individual. Tem Tira Dúvidas coletivo, onde nós também temos 4 encontros, tá? Pessoal, deixa as perguntas de vocês aí também, que eu vou estar respondendo as perguntinhas de vocês, tá? Enquanto eu vou explicando essa parte aqui, tá? Então, gente, várias alunas, né, tem a opção de boleto, falam, né? Elas entram para o método NeuroPP Avalia, segue a metodologia, faz a precificação. No primeiro paciente, ela já, né, cobre o valor da avaliação, ela já paga a avaliação. Porque aqui a gente ensina como que faz isso também, né? Como que você precifica adequadamente a sua avaliação para você ter um retorno financeiro daquilo ali, tá? Então, o método NeuroPP Avalia, ele vem completo, ele vem para te ensinar desde o passo a passo e ainda eu te dou a mão para te guiar, para te ajudar, porque a mentoria é isso, né? A mentoria, ela é esse se aproximar. A mentoria, ela é eu trazer para você cortar o caminho de uma maneira mais prática, porque eu já passei por isso, porque o outro já passou por isso, porque eu já vi alunas que passaram por isso. Então, é auxiliar nesse processo para que não tenha erros, né? Fora isso, né, Marci, o grupo que nós temos no WhatsApp, onde tem muita partilha de informação, né? Então, a gente troca muita informação, materiais e assim por diante. Então, gente, é uma baita de uma oportunidade. Não percam essa oportunidade de entrar no método NeuroPP Avalia, de fazer uma avaliação validada cientificamente, de bater no peito e falar, eu promovo a inclusão social e educacional, né, de atípicos, eu sei avaliar cientificamente, certo? Vamos lá, o curso é essencial também, é para psicopedagogos, tá? Para neuropsicopedagogos, fono, terapeuta ocupacional, né, TO, todas as áreas que trabalham aí com o desenvolvimento infantil, tá, meu bem? Todos eles, tanto a área da saúde e educação, podem fazer, tá? E outra coisa, gente, quem tá no nosso grupo de WhatsApp, né, do evento que teve da Semana NeuroPP Avalia, também estamos enviando o link de compra do curso lá nesse grupo, tá? Então, também é só acessar esse grupo, tá? Você sugere quais instrumentos para avaliar uma criança de 2 anos com sinais de TEA? Aqui dentro do método NeuroPP Avalia, nós utilizamos o Proteia, o IDAD, o SRS-2, MChat, ATA e CARS, em torno de 6 protocolos avaliativos que nós utilizamos para fazer a avaliação do transtorno do espectro autista nessa idade, tá? Em torno de 2 anos. Então, são vários protocolos, tá? Então, o Proteia que é a aplicabilidade com a criança, o IDAD, que é esse do desenvolvimento, as escalas de domínio público. Também nós utilizamos o SRS-2, também é outro protocolo, tá? Esses testes que mencionou são utilizados fora do Brasil também? Laura, depende, tá? Eu tenho uma aluna que ela aplica os protocolos e ela mora no Japão, tá? Então, ela faz sim, todo esse levantamento, porque o DSM-5 ele é mundial, né? Então, para fazer os fechamentos dos critérios, ela consegue utilizar. Não tem a validação para crianças do Japão,
mas para crianças brasileiras ali, para fazer uma análise do comportamento, sim, é utilizado, tá? A Fer também é bastante acessível, é incrível. Ai, Marci, gratidão, tá? Gratidão, meu bem, eu sou mesmo. Eu gosto de ser acessível às minhas alunas. Eu digo que professora só pode dizer que é professora se ela estiver por perto, senão ela não é professora, né? E eu gosto de saber tudo o que acontece, eu gosto de responder as dúvidas das minhas alunas também, né? Então, isso faz muito parte aqui do método NeuroPP Avalia. Sou neuropsicopedagoga institucional. Posso aplicar os instrumentos dentro do ambiente institucional, inclusive, tá, meu bem? Vários desses protocolos podem ser utilizados, sim, dentro do ambiente institucional. Eu tenho algumas alunas que elas trabalham no AEE, até inclusive tem uma live, tá? Aqui na página que eu fiz com a Suelen. E ela fez, né? Ela faz essa triagem, esse levantamento junto com esses instrumentos dentro do AEE, tá? Dentro da escola. Então, sim, e ela faz os encaminhamentos também para o médico, né? De dentro do AEE. E isso está contribuindo em grande escala para a inclusão dentro dessa realidade dela. Ela mora em Brasília, tá? E tem uma live dela aqui comigo que está gravada aqui na página, tá? Então, se der uma procuradinha ali, ou depois você me chama no direct que eu acho ela e mando para você, tá? Mas é possível no institucional, sim, e é um trabalho incrível. Eu tenho várias alunas, inclusive, que aplicam esses protocolos no institucional, tá? Para fazer o levantamento, para organizar um PEI, né? Como que eu faço o PEI? Então, para ter dados para montar o PEI, tem sim, tá? Tem bastante, tá? Pode utilizar. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Pessoal, então, lembrando todo mundo. E outra, tá? As matrículas são só até domingo, tá? Matrícula somente até domingo. Nós já estamos aí com uma turminha muito legal, né? Já tem várias alunas aí que já estão matriculadas. Então, eu quero ver você também matriculada aí no método NeuroPP Avalia. Tá bom, gente? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Da avaliação na primeira infância, tenham entendido a importância da estimulação precoce. E para que aconteça a estimulação precoce é necessário uma avaliação adequada, uma avaliação científica, uma avaliação que vai nos dar, né, um caminho a ser seguido nessa intervenção, né, gente? Então, isso é muito legal. Qual teste posso utilizar em adultos? Em adultos, eu irei falar daqui uns dias, tá? Porque nós temos o AD aqui também, que são outros protocolos avaliativos voltados para os adultos, tá? Então, temos também protocolos avaliativos validados para adulto. A criança com hipótese de TEA, eu posso encaminhar direto para o neuropediatra ou tem que passar pelo neuropsicológico também? Extremamente importante passar pela avaliação completa antes, tá? Por quê? Porque vai ajudar o neuropediatra na sua conclusão, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus, tenham todas uma boa noite. Um beijo, se cuidem e até amanhã.